Bom, então hoje nós vamos dando sequência ao estudo do livro 50 anos depois. Nós hoje vamos começar o quinto capítulo da segunda parte. O capítulo que se chama O Caminho Expiatório, ele vai agora mudar um pouquinho o foco, porque se desde aquele momento em que teve aquela tragédia, né, aquela mentira na casa da Célia, onde ela foi expulsa, o livro dali para frente continuou acompanhando a trajetória dela, né? Então, a Célia seguindo o seu caminho, a sua estrada da amargura, que foi o capítulo seguinte, depois conhecendo o irmão Marinho e ali, depois da morte dele, seguindo para Alexandria. E em Alexandria, nós já vimos na semana passada que novos acontecimentos, né, mudam a trajetória da vida desse espírito, mas ela sempre mostrando o exemplo cristão, a fé, a resignação. E aí ela é expulsa, então, ela sai daquele ambiente, né, do o convento lá do Epifânio, e vai morar numa casinha perto ali, e onde ela também começa a demonstrar, através de suas atitudes, a vivência cristã, onde começa a atrair uma série de pessoas necessitadas ali ao redor. Só que agora no capítulo quinto, o Emmanuel vai voltar um pouquinho o foco para o que aconteceu na sequência na casa da Célia, né? Ali no Elvídio Lúcio, na Alba Lucínia e tudo mais. Então vamos dar sequência a partir daqui hoje. O capítulo 5 então se chama O Caminho Expiatório. Expiação, né? Então todo aquele que faz algo vai ter que arcar com as consequências, pagar por aquilo, expiar por aquilo, né? Então o Espiritismo fala muito sobre expiação. Aliás, os pilares, né, da nossa reparação, das nossas faltas, né? Primeiro o arrependimento e a expiação, né, estando dentro de uma dessas condições para que a gente vai ter que pagar por aquilo que fez. A gente vai ter que começar a lidar com as consequências daquilo que a gente fez. Mesmo que aquilo não aconteça de imediato, mesmo que aquilo não aconteça naquela encarnação, aconteça depois, mas a gente vai ver as consequências para estas escolhas erradas, né, desses espíritos, algumas já se cumprindo nessa mesma encarnação deles. Então vamos lá. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar os nossos antigos personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo. Então, de toda essa trajetória onde a Célia, nós vimos uma parte dela, mas agora 10 anos já se passaram. Então as consequências não vêm tão rápido mesmo, como a gente às vezes quer, às vezes imagina. Então 10 anos tinham se passado desde que Ovídio Lúcius e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio Cornélio e família sentiam o coração inquieto e angustiado desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Então foi uma decisão do, do, do Elvídio Lúcio mandar ela embora? Foi. Mas ele estava apoiado nas convicções que a cultura da época, né, o seu orgulho determinava. Por mais que ele tivesse convicto e assim, irredutível com relação àquela determinação, a consciência, o íntimo de nossos espíritos vai sempre cobrar o certo e o errado, né? O mais alinhado às leis divinas e o mais afastado às leis divinas. Qualquer um de nós que escolhermos ou tivermos atitudes que são desalinhadas com as leis divinas, por mais que a gente encontre razões e explicações para os nossos motivos,
Se aquilo estiver desalinhado, a nossa consciência nos cobra. Então, o íntimo da gente fica revirado, angústias, muita coisa acaba sempre nos incomodando. E era o que estava acontecendo com a família ali. Apesar de estar intimamente ele decidido que era aquilo, mas também intimamente o seu sentimento cobrava algo de diferente. Então, na intimidade, comentava-se às vezes o que teria sido feito daquela que Roma relembrava tão somente como se fora uma querida morta da família. Então, se para a sociedade ela estava morta, para eles sabiam que não. Então, intimamente ficava voltando a essa questão, né? Aonde será que ela está? O que será que se deu da vida dela dali para frente? O único contato que eles tiveram, e não sabemos nem se esse contato foi exteriorizado para toda a família, foi do cunhado, que encontrou com ela lá naquela estrada e seguiu, né, por conta dessa determinação do pai dela. A esposa de Elvídio, essa remoía os mais tristes padecimentos morais desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes, em que o seu semblante parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda parte. Então é um fantasma mesmo que acaba acompanhando cada um desses espíritos por conta dessa marca, né? Dessa decisão por parte de alguns e pela conivência por parte de outros, né? Que por fraqueza ou por submissão, mas de alguma maneira não bateram o pé e acataram a decisão. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura de sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa, errante e aflita sob os signos tenebrosos da maldição doméstica. Por muito que a encorajasse, a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, então o marido até tentava manter a situação de pé, né, ou apoiando aquela decisão como sendo séria nos princípios, né, da família romana da época, dos princípios da época. Apesar de todos os esforços do marido, né, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou os divertimentos públicos. Elvídio Lúcio, se bem fizesse o possível por ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias. Olha como a consciência é implacável. Então, ela vinha, cobrava nos momentos de solidão, ele era cobrado pela consciência como se um fogo mental consumisse ele, né?
E aí o que, que ele fazia para tentar escapar disso? Ocupava o tempo com atividades, com eventos, com presenças, com conversas, sempre para fugir a essa cobrança da consciência, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Então, se o sentimento falava algo, a razão preconceituosa ele procurava, é como se diz no próprio evangelho, né, o arrazoar. E encontrar razão justificativa para algo que não é justificável, né? Que não é justo. Quando a gente tenta se justificar demais, é porque a gente não está em um ambiente justo, em algo, né, equilibrado. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Muitas mudanças se haviam operado em Roma desde o evento doloroso que lhe mergulhara a família em sombras espessas. Hélio Adriano, então, que era o imperador na época, né? Após muitos atos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, porque era lá em Tibur que, inclusive, o Elvídio Lúcio estava trabalhando para construir algo do império lá, para o próprio imperador se mudar, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antonino. Então, o imperador já tinha morrido. E aí o novo imperador, agora, se a gente pega na história, né, na descrição, a gente encontra tudo isso. Agora, depois então de Adriano, é Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e tolerância. Então, também isso mostrando para a gente que nem todos os imperadores eram cruéis e tiranos e desequilibrados, como muitos foram. Então, no caso deste, era caracterizada por boas condutas, né? Por uma moral mais alinhada com as leis divinas. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio como um dos melhores auxiliares da sua administração liberal e sábia. Ao antigo censor agradava sobremaneira essa prova da confiança imperial, salientando-se que, na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado, obrigados a lhe enviarem as opiniões e pareceres. Então, o Fábio Cornélio, né, o pai ali da Alba Lucínia, ele era alguém que foi mantido ainda no império ali, né, como censor ainda do novo imperador. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Silano, não sei se vocês se lembram, então, Silano era o suposto, né, provável filho bastardo. O filho, na verdade, antes do relacionamento, não era bastardo, ele era um filho indesejado que o Elvídio Lúcio teve com a Cláudia Sabina, quando ele se relacionava a ela, quando ela era plebeia, e por conta também das tradições familiares da época, ele foi abandonado, foi entregue às portas do Cneio Lúcio, que cuidou dele, né? E depois ele passou a trabalhar então agora para o Fábio Cornélio. E ele cresceu muito no conceito porque era um bom trabalhador para ele, né? Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa de seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto, a quem prestava o máximo de honrarias. Então, o Fábio Cornélio, na verdade, ele foi um pedido, né, do Cneio Lúcio para que cuidasse dele e fez isso, né, com todo carinho e consideração a esse pedido. Silano representava, de algum modo,
a sua força de outra época, quando a senectude não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Quinéio Lúcio era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e de confiança. Ao lado dos nossos personagens, havia que se fechara em profundo enigma. Era Cláudia Sabina. Então, olhem como na mesma encarnação, e isso a gente sabe, né? Como na vida, na nossa vida, às vezes acontecem algumas mudanças radicais, algumas guinadas. Então, a Cláudia Sabina, que naquele determinado momento do início do livro estava maquinando tudo para conseguir a qualquer custo aquilo que ela desejava, mas como a Plotina lá, né, aquela feiticeira, tinha alertado, não vamos mexer com esse espírito, porque ele tem um amparo além do que o que a gente pode dar conta. Por desobedecer, por não acreditar, ela insiste e olha como a vida dela já toma outro rumo. Então, de alguns personagens a gente vem vendo, a vida corre, segue com a cobrada consciência, mas a Cláudia Sabina se fechou praticamente a tudo que ela tinha, né? Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergira para as mais altas camadas do império. Então ela saiu de lá de baixo, subiu, né, e desceu de novo. De suas aventuras ficaram-lhe a fortuna monetária que lhe permitia residir onde lhe aprovesse com todas as comodidades do tempo. Então, recursos financeiros ela tinha, ela não tinha o amparo, o convívio social. Ela poderia morar onde ela quisesse. E desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos do prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, num modesto subúrbio entre as vias Salária e a Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Então, também a sua consciência ou as suas recordações, né, de escolhas, de tentativas, de decisões na sua vida, presente no seu futuro ali, né, naquela vida lá na frente. Como a dizer para a gente, né? Tudo o que a gente planta, a gente colhe. Pode levar mais tempo para brotar, para colher esse fruto, bom ou ruim, mas o fato é que nós vamos arcar com o que nós fizermos. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas, e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Então, olha que mudança radical. A Cláudia Sabina chegando, né, nessa desilusão dentro da própria encarnação, nessa mudança, chegou. Então, isso é o que chega de informação. Se é verdade ou não, né? A gente vai comprovar com a sequência do capítulo. Mas chegavam informações que ela chegou até a começar a frequentar as catacumbas, né, nas práticas cristãs. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contatos com a religião do crucificado, mas sentia o coração assaz intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e de gentileza, de singeleza. Então, a gente sabe também, né, que não existe milagre, não existe
a conversão completa de alguém que carrega ainda muito desequilíbrio dentro do próprio espírito. Então pode começar a despertar algo, pode começar a essa desilusão, desejar ou pensar, refletir de maneira diferente. Porque chega um momento em que a gente chega no fim do poço, no fundo do poço. Num momento onde a gente não consegue mais avançar dentro do mal, porque o mal é limitado. Mas, então ela teve contato com a religião do cristianismo, mas o seu íntimo ainda era carregado de tanto ódio que aquilo não ainda conseguia uma sintonia plena com o amor e a singeleza, né, que Jesus pregava, que Jesus ensinou. Decorridos 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que armara na esteira do seu destino. Então ela nunca chegou a saber o porquê desse desfecho, porque a Atéria fugiu. Quando ela viu que ela não conseguiu cumprir com tudo que a Cláudia fez, e o Elvídio Lúcio deu mais recurso ainda também para que ela sumisse, para que não viesse à tona o que aconteceu na casa. Então a Cláudia Sabina nunca soube do paradeiro da Atéria e nunca teve acesso à informação do que aconteceu com aquela família, com o seu plano. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Seus planos haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quanto o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira nem mesmo a palavra de Atéria, que, amparada por Elvídio, retirara-se para o seu sítio em Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos com a máxima prudência necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, mas não poderia nunca, a seu ver, conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde que prescrevera a humildade e o amor como fulcro de todas as venturas terrenas. Então, a Cláudia Sabina estava tomada também pela consciência de remorso. Mas o orgulho e o ódio que ela carregava não se conciliavam, apesar dela buscar algum consolo, algum esclarecimento em Jesus, mas ainda era muito distante. Então, por isso, ela não se consolidou, né? Não se manteve dentro dessa prática da busca no cristianismo. Debalde ouvira os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com a sua curiosidade sôfrega. Então, curiosidade ela tinha, ela quis entender, mas ela não tinha receptividade, não tinha abertura íntima para poder assimilar aquilo ainda. Ainda, né? Porque nós sabemos que nenhum de nós vai ficar apartado, né, desse caminho, que é de benefício para todos nós. As teorias de tolerância e penitência não encontraram eco no seu espírito intoxicado. Então, olha isso, um espírito intoxicado, um espírito empedernido, né, empedrado, não consegue deixar espaço para entrar a tolerância, a penitência. E sentindo-se desamparada no íntimo, com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava o pavor da morte e do além desconhecido. Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo. Mas, se de um lado estavam os antigos deuses, que lhe não satisfaziam ao raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo, inacessível aos seus anseios tristes e odiosos. Então,
ela era um espírito totalmente perdido. Não se encontrava em lugar nenhum, não encontrou apoio nas bases, né, do mal que ela mesma cultivava e não conseguia se encaixar no caminho dessa renovação, porque ainda não estava pronta para isso. Por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe os olhos dos olhos escuros e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de um desespero irremediável e profundo. Então, o choro, né, as lágrimas nossas, também tem significado. Também nos mostram um caminho de um princípio de arrependimento e renovação, ou de desespero e de mais revolta. No caso dela, ainda eram lágrimas de desespero. Era um sofrimento destrutivo e não o sofrimento construtivo, também de qual o Emmanuel nos fala. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso, sem a esperança de um porto. Na desesperação do seu orgulho e do seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo. Então nós começamos o livro lá no ano 133, se eu não me engano, né? 132, 133 depois de Cristo. Então, como já foi falado, né? Então, um tempo passou e aí depois a Célia, então, provavelmente foi expulsa lá no ano 134, 135, e agora nós já estamos no ano 145. E esse ano corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã, de um soberbo dia de primavera, batia à porta de Elvídio com singular insistência. Então, olha isso. Então, mostrando um resumo, né, muito grande dos principais acontecimentos de cada um deles. Então, no ano de 145, alguém bate com insistência na porta de Elvídio. Era Atéria, que em singulares condições de magreza e abatimento foi levada ao interior e recebida por Alba Lucínia com simpatia e agrado. Olhem isso. A gente viu que em cada um deles a culpa acabou atormentando através do remorso, da consciência, né, dessa consciência tocada. Alguns de maneira mais pesada, outros de maneira mais superficial. E a Atéria é mais um desses espíritos que teve que lidar com as escolhas das suas atitudes. Né? A Atéria foi um dos maiores pivôs ali de tudo aquilo que foi articulado. Foi quem executou aquilo. Imaginem como ela lidou com isso, porque vocês se lembram, naquele dia em que aconteceu aquilo, no texto de Emmanuel, fica claro, né, que a Célia toma decisões que, ao nosso ver, não fazem sentido. Faz, puxa vida, por que ela não contou? Por que ela não se revoltou? Por que ela... Porque isso, na verdade, é a conduta que nós estamos acostumados e que não é a conduta cristã. A Célia teve uma conduta o mais cristã possível e que, como a gente falou naquele dia, por mais que muitos não entendessem ou que ela não tenha esclarecido nada, ela absorveu tudo aquilo e aquilo seria uma semente na vida de todos os espíritos que compartilharam com ela dessa experiência. E é o que está acontecendo. Então, uma escolha digna, correta, moralmente falando, muitas vezes não é bem entendida ou não traz boas consequências de imediato para aquela experiência, para aquela vivência. Mas o tempo
o maior educador que pode ir acontecendo para essas almas, e cada um deles, essa semente desse exemplo da Célia foi queimando na consciência de cada um deles. E ela volta magra e abatida, apesar de ter dinheiro para conviver com a família dela num sítio e nunca mais ter problema na vida. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos. Solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e de seu esposo, a fim de explanar um assunto grave. Então, olha isso, a Atéria pediu que o Fábio Cornélio e o Elvídio Lúcio tivessem presente para ouvir junto da Alba Lucínio o que ela tinha para falar. Um assunto grave, ela falou. A consorte de Elvídio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material que a interessasse em Benevenuto, em Benevento. Então a Alba Lucínia achou que ela pudesse estar passando por alguma dificuldade e iria pedir um auxílio, né, financeiro. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor, que desde a morte de Júlia passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara, desde o drama de Célia, singular consideração e especial estima. Com o espanto dos três, a serva pediu um compartimento reservado de modo a travar livremente do assunto. Fábio e Elvídio julgaram-na demente. Então, por que ela está pedindo, exigindo tanto, né? Mas a dona da casa os obrigou a acompanhá-la a fim de satisfazer o que julgava mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablínio, Atéria falou nervosamente, com intensa palidez no semblante. Venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível, e não sei como deva expor meus crimes de outrora. Então, olha isso, ela foi lá para se abrir, né, para expor o que a consciência dela pedia, que era uma confissão de tudo que ela tinha feito de errado no passado. Hoje sou cristã. Olha aqui, né, como que o cristianismo toca e transforma as almas. Como que o Cristo mexe na consciência perante as atitudes que a gente teve, né? Então, hoje sou cristã e perante Jesus preciso esclarecer aos que me dispensaram no passado uma estima dedicada e sincera. Então, e isso nem era, na verdade, algo fácil de se falar, porque a maioria encontrava problemas em se declarar cristã. Mas ela está justificando como um testemunho de fé também, que ela vai abrir o jogo do que ela fez de errado no passado por ser cristã. E aí, aquela informação soa estranho, né? Então, perguntou Elvídio, julgando-a sob a influência de uma perturbação mental. És hoje cristã? Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes enigmáticos, como que tomada de resolução extrema. Sou cristã pela graça do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo remir todos os pecadores. Até há pouco preferiria morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar ao túmulo com o mistério terrível do meu criminoso passado, mas, de um ano a esta parte, assisto às pregações de um homem justo, que nos confins de Benevento anuncia o reino dos céus com Jesus Cristo e induzindo os pecadores à reparação de suas faltas. E aqui, gente, eu acho que é importante a gente também fazer uma reflexão pessoal. Porque Jesus ainda é isso, só que hoje existe, como
é uma maneira de pensar que é uma conclusão minha, né? Mas existe uma banalização do que Jesus significa na vida de cada um de nós. Às vezes a gente busca Jesus só para continuar querendo que ele faça as nossas vontades, para que ele resolva os nossos problemas, cure as nossas doenças, para que ele alivie as, os relacionamentos, as questões emocionais envolvendo outras pessoas, mas raramente nós estamos procurando Jesus para mexer na nossa zona de conforto, para poder reparar as nossas faltas. Mas é isso que Jesus significa e deve significar para todos nós. Então, nós sermos cristãos e, acima disso, sermos hoje espíritas cristãos, quer dizer, tendo consciência e esclarecimento de muito mais do que esses primeiros cristãos receberam e se demonstraram, na verdade, mais fervorosos ou mais dispostos a mexer nessas feridas a ponto de reconhecer suas faltas, abrir o jogo perante aqueles, quem quer que fosse, independente das consequências. Então, o que Jesus está fazendo na vida de muitos desses primeiros cristãos e o que ele hoje está fazendo nas nossas vidas? Se compara a isso? Né? Então, é uma reflexão que a gente não tem como deixar de pensar. Mas o fato é que na Atéria, aquele espírito que cometeu tantas falhas, né, tantas faltas perante outros irmãos, chega nesse ponto de, depois de um ano ouvindo as pregações, a sua consciência cobra a ponto de ela não aguentar, de ter que reparar, de ter que reconhecer perante os outros e começar a sua expiação. Desde a primeira vez que ouvi a promessa do Evangelho do Senhor, sinto o coração ingrato sob o peso de um grande remorso. Então é ingratidão que ela sente se ela não tentar corrigir aquilo que ela fez com tanta bênção, com tanto exemplo, né, de auxílio, de consolo que Jesus trouxe para ela. Além disso, ensina Jesus que ninguém poderá ir a ele sem carregar a própria cruz, de modo a segui-lo. Minha cruz é o meu pecado. Hesitei em vir, receosa das consequências desta minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime. Olha isso. Ela teve medo, ela teve receio de que teria coragem de fazer isso ou não. Mas ela chegou a essa conclusão. Preferi arcar com as consequências do meu crime. Pois somente assim presinto que terei paz de consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma. Então, aquele que ainda carrega qualquer culpa não encontra paz de consciência e por isso não consegue avançar enquanto não resolve isso. Depois da minha confissão, matai-me se quiserdes, submetei-me ao sacrifício, ordenai a minha morte, isso aliviará de algum modo a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará um consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. Então, só para concluir aquilo que eu comentei um pouco ali atrás, né, dos 3 pilares
né, do reparo de uma falta, né, nossa. Primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois o reparo mesmo, né, o corrigir aquilo que foi bagunçado. Então, ante a perplexidade dos três, a Téria começou a desdobrar o drama sinistro da sua vida. Então aí ela começou a contar. Narrou os primeiros encontros com Cláudia Sabina, suas combinações, a vida particular de Lólio Úrbico, o plano sinistro para inutilizar Alba Lucínia no conceito da família e da sociedade romana, a ação de Plotina e o epílogo do trágico projeto que terminou com o sacrifício de Célia, cuja lembrança embargava-lhe a voz numa torrente de lágrimas. Então, olha isso, a lembrança da Célia, o exemplo da Célia, era o que mais sensibilizava esse espírito. E recordando a sua bondade, a sua candura, o seu sacrifício. Narrativa longa, dolorosa. Por mais de 2 horas prendeu a atenção de Fábio Cornélio e dos seus, que a escutavam estupefatos. Ouvindo-a e considerando os pormenores da confissão, Alba Lucínia sentiu o sangue gelar-se-lhe nas veias, tomada de singular angústia. Euvídio tinha o peito opresso, sufocado, tentando em vão dizer uma palavra. Imaginem o quanto que, se eles já estavam tomados de um remorso, achando que ela ainda era culpada, imaginem agora, sabendo que a Célia nunca teve culpa de nada. Somente o censor, na sua inflexibilidade terrível e orgulhosa, mantinha-se firme, embora evidenciando o pavor íntimo, com uma expressão desesperada a dominar-lhe o rosto. Desgraçada, murmurou Fábio Cornélio com grande esforço. Até onde nos conduziste com a tua ambição desprezível e mesquinha? Criminosa, bruxa maldita, como não temeste o peso de nossas mãos? Sua voz, porém, parecia igualmente asfixiada pela mesma emoção que empolgara os filhos. Vingar-me-ei de todos, gritou o velho censor com a voz estrangulada. Nesse instante, a Téria ajoelhou-se a seus pés e murmurou: Fazei de mim o que quiserdes. Depois de me haver confessado, a morte me será um doce alívio. Pois morrerás, infame criatura, disse o censor desembainhando um punhal que reluziu a claridade do sol através de uma janela alta e estreita. Então, o Fábio Cornélio, olhem como cada espírito, apesar também, né, da sensibilidade, já começando ali, da consciência, começando a cobrar certas atitudes, cada um também ainda reage de maneira diferente. Apesar de tudo aquilo, ainda o Fábio Cornélio quer impor através da força, através da vingança, através da morte, do crime, né, de continuar, ainda continuando a pagar o mal com o mal. Mas quando a destra parecia prestes a descer, Alba Lucínia, como que impelida por misteriosa força, deteve o braço paterno, exclamando: Para trás, meu pai! Cesse para sempre a tragédia dos nossos destinos. Que adianta mais um crime? Mas ao passo que Fábio Cornélio cedia, atônito, marmórea palidez se estendia ao rosto da desventurada senhora, que tombou redondamente no tapete sob o olhar angustiado do marido, pressuroso no acudir. Quer dizer, então ela conseguiu impedir, mas ela como que caiu desmaiada, petrificada, né? Lançando então um olhar de fundo desprezo à Atéria, que auxiliava o tribuno a acomodar a senhora num largo divã, o velho censor acentuou: Coragem, Euvídio. Vou chamar um médico imediatamente. Deixamos esta maldita bruxa entregue à sua sorte. Mas hoje mesmo mandarei eliminar a infame que nos envenenou a vida para sempre. Euvídio Lúcio desejava falar,
mas não sabia se deveria aconselhar ponderação ao sogro impulsivo ou socorrer a esposa. Então, olhem isso. O Fábio Cornélio, de qualquer maneira, quer punir alguém. E já que então resolveu a Atéria preservar, ele vai atrás da Cláudia Sabina. E o Elvídio desperta um sentimento de talvez ainda impedir, limitar essa impulsividade do sogro, mas estava ali entre essa atitude e socorrer a esposa que tinha ali desfalecido, cujos membros estavam frios e rijos em consequência do traumatismo moral. Amparando Alba Lucínia no divã enquanto Atéria dirigia-se ao interior para tomar as providências primeiras, Elvídio Lúcio viu o sogro ausentar-se pisando forte. Por mais que fizesse, o tribuno não conseguiu coordenar ideias para resolver a angustiosa situação. Levada ao leito, Alba Lucínia parecia sob o império de uma força destruidora e absoluta que não lhes permitia recobrar os sentidos. Debalde, o médico administrava poções e preconizava ungüentos preciosos. Fricções medicamentosas não deram o menor resultado. Apenas os movimentos convulsos do pesadelo acusavam a pletora de energias orgânicas. As pálpebras continuavam cerradas e a respiração opressa, como a dos enfermos prestes a entrar em agonia. Enquanto Elvídio Lúcio se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigiu-se ao gabinete e, chamando Silano em particular, falou-lhe austero. Mais que nunca preciso hoje da tua dedicação e dos teus serviços. Determinai, exclamou o oficial pressuroso. Necessito hoje de uma diligência punitiva para eliminar uma antiga conspiradora do Império. Há mais de 10 anos observo-lhe as manobras, porém só agora consegui positivar os seus crimes políticos e resolvi confiar-te mais essa tarefa de singular relevância para a minha administração. Pois bem, exclamou o rapaz serenamente, dizei do que se trata e cumprirei vossas ordens com o zelo de sempre. Levarás contigo Lídio e Marcos, porquanto necessito auxiliar-te com 2 homens de inteira confiança. E em voz discreta, indicou ao preposto o nome da vítima, sua residência, suas condições sociais e tudo quanto pudesse facilitar a execução do sinistro mandato. Por fim, acentuou com voz cavernosa. Mandarei que alguns soldados cerquem a chácara de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência dos fâmulos. E depois de ordenares a abertura das veias dessa mulher infame, dirás que a sentença parte de minha autoridade em nome das novas forças do Império. Assim o farei, retrucou o emissário resoluto. Trata de agir com a maior urgência. Quanto a mim, volto agora à casa, onde reclamam a minha presença. À tarde aqui estarei para saber do ocorrido. Então, nós vamos parar aqui por hoje, né? Mas vocês conseguem imaginar o que está acontecendo, né? Não sei se é que eu acabei de chamar a atenção para isso, né, no começo da leitura desse capítulo. O Silano é filho de Cláudia. Ele não sabe. Ele foi tirado da Cláudia quando nasceu e entregue a um pai adotivo, que foi o Cneio Lúcio, que entregou para ele uma medalhinha que ele nunca teve coragem de abrir. E o próprio Silano, quando recebeu aquela medalhinha, falou que ele não precisaria também abrir, porque ele não queria ser ingrato com quem cuidou dele a vida inteira. Mas o destino colocou a vida, através de uma determinação, né, do Fábio Cornélio, que dá a ordem então para o Silano, que é
um, um trabalhador muito prestativo, né, e obediente ao Fábio Cornélio, aí cumprir esse mandato de punição e de matar a Cláudia Sabina. Então ele falou: quando você cortar o pulso dela ou algum lugar onde ela vá sangrar até morrer, depois disso você fala que é por minha parte, que sou eu quem está mandando a execução dessa sentença. E então nós vamos parar por aqui hoje. E na semana que vem a gente segue a partir aqui do item 15, quando Silano então parte em direção do cumprimento desse dever aí que lhe foi incumbido. Certo? Certo. Então, maravilha. Semana que vem damos sequência. Então, uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Se Deus quiser. Ótima noite, Até Marco. mais. Ótima Tchau, tchau. noite para você. Tchau.